O continente africano foi um dos últimos a ser afetado pela pandemia de coronavírus. Em Moçambique, o primeiro resultado positivo para o Covid-19 foi anunciado a 22 de março de 2020. Entretanto, apesar de tratar-se de uma questão meramente de saúde pública, a mesma está a afetar a economia a nível global e a nível nacional. E a Bolsa de Valores não está à margem destes efeitos negativos que estão sendo causados pela ação do coronavírus. No espaço tema de fundo desta edição, vamos nos debruçar em torno do impacto do coronavírus na Bolsa de Valores de Moçambique. E contamos com a ilustre presença do diretor de operações da Bolsa de Valores de Moçambique, Amorim Pério. Boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Boa noite. Estamos a viver uma situação atípica em todo o mundo. Por que razão os mercados financeiros estão a ser mais atingidos pelos efeitos econômicos do Covid-19? Bom, como disse, é uma situação atípica, está a ser uma experiência negativa e desagradável para o mundo. E a dimensão desta crise é ainda mais preocupante porque atinge todos os agentes econômicos de forma simultânea. Portanto, o mundo está ainda a se recuperar da crise de 2008, a crise financeira, e de 2008 para cá, portanto, não passa muito tempo. As economias não se recuperam de uma forma muito rápida, portanto, estamos num espaço de tempo muito curto. E o continente africano, por si, ainda está-se a ressentir desta crise de 2008, que é pelo fato de ter uma dependência massiva de recursos financeiros que vêm dessas praças mundiais, países desenvolvidos. E o caso de Moçambique não se distancia muito deste cenário que a África, no geral, portanto, está a viver, o mundo, no geral, está a viver. A questão financeira, por assim dizer, é consequência. Portanto, o que está a preocupar o mundo neste momento é o próprio setor real produtivo. Portanto, este setor real produtivo é que gera dinheiro para alimentar o sistema financeiro. A crise financeira em si, portanto, posso arriscar a dizer que ainda não estamos a sentir. Portanto, em 2008, a crise atingiu o sistema bancário. Portanto, bancos foram à falência, as pessoas porque não conseguiam pagar os créditos que tinham com o banco. Neste momento, o mundo ainda não está a viver isto. Portanto, neste momento, o mundo está numa fase pior que a crise financeira, porque é o sistema produtivo real que está a ser afetado. Ou seja, as fábricas estão a parar, as famílias estão a deixar de trabalhar, portanto, vão deixar de ter rendimento, e por não ter rendimento não vão conseguir pagar as suas hipotecas que têm com o banco, as empresas não vão conseguir pagar o banco, o Estado não vai conseguir pagar. Portanto, este cenário a se concretizar, ali sim que vamos estar perante uma crise financeira, portanto, generalizada. A crise financeira de 2008, comparado com esta, que em 2008 havia produção, portanto, que gradualmente foi sendo afetada. Neste momento, nós temos o setor real que está de início a ser afetado. Portanto, a produção na China parou. A China, como posso dizer, é o principal produtor de produtos intermediários na cadeia de produção. Portanto, equipamentos, bens de consumo, portanto, para transporte. Portanto, uma cadeia de bens, portanto, são fornecidos pela China para alimentar o sistema produtivo mundial. Portanto, esta paralisação da China e com o agravamento de fechamento de fronteiras, portanto, isto é que vai trazer, portanto, de uma forma muito rápida, a crise financeira. Neste momento, a crise financeira em si não está servida. Os bancos ainda estão a operar. Portanto, não há história no mundo de nenhum banco que faliu por causa da crise financeira. Não há ainda história no mundo de uma grande empresa portanto, que faliu por causa da crise financeira. O que as empresas estão a fazer é paralisar as suas atividades com o intuito de minimizar o contágio. Portanto, não em termos de falência técnica das empresas. Isso ainda não aconteceu. O perigo disso qual é? É que se medidas não forem tomadas, portanto, este cenário de crise financeira, de falência das empresas, isso pode ocorrer.
Nós estamos mesmo estávamos no momento de recuperação depois da crise financeira marcada no ano de 2008. Neste momento surge um novo fenómeno, um fenómeno que até certo ponto pode estar a ter impactos mais fortes para aquilo que é a economia nacional e não só a nível global. Tendo em conta um conjunto de mudanças que nós estamos a sentir por causa do Covid-19, que relações nós, como Moçambique, podemos tirar deste fato? Bom, eu começar primeiro por falar de uma forma generalizada, de relações que o mundo tem que tirar. Primeiro é que isto vem provar que o mundo é único. Portanto, que ações de um canto do mundo, portanto, afetam de forma generalizada o mundo inteiro. Pode ser de imediato, pode ser gradualmente. Portanto, a crise de 2008 foi gradual. Começou em 2008 nos Estados Unidos, 2011 sentiu-se na Europa, 2013, 2015 começou a chegar nos países da África. Esta crise também começou em dezembro na China, finais de dezembro foi reportado ao mundo e em janeiro, portanto, num espaço de tempo muito curto, começou-se a sentir pelo mundo. Hoje estamos em março, já temos portanto, mais de 500 mil pessoas infectadas pelo mundo todo. Cerca de 200 países, portanto, com casos comprovados de coronavírus. Portanto, a primeira relação é esta, que o mundo é único. Portanto, efeitos ou medidas de políticas boas ou más que são tomadas, sobretudo nos países que são potências, afetam em cadeia todo o mundo. A segunda relação é que os países têm que ter robustez. O que está a acontecer? Portanto, ontem houve uma reunião do G20 por videoconferência, porque já não se pode reunir, e estavam a discutir parâmetros astronômicos de financiamento, portanto, números ou cifras jamais discutidas. E está a haver uma prontidão de intervenção dos próprios Estados. Portanto, porque hoje o mundo ganhou consciência de que as economias não vivem por si só. Então, os Estados Unidos é uma superpotência, tem um PIB de cerca de 20 trilhões de dólares, portanto, isso é enorme, mas sozinho, portanto, tem consciência que não pode resolver isso. Portanto, e a China? Portanto, a China ficou todo dezembro a tentar controlar o caso internamente, mas percebeu que podiam controlar internamente, mas pelo mundo isso estava a se propagar. Portanto, e a situação sanitária do próprio Covid é que pode-se combater num sítio, numa província, mas se em um outro canto essa doença permanecer, pode haver o perigo de recontaminação por essa doença. Portanto, essa é a segunda relação, que o mundo é único. Portanto, é preciso que haja união de forças para vencer as crises. A terceira relação é a questão da robustez das economias, ou do mundo no geral. Portanto, vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, ou a Europa em si, portanto, provou isso ontem. Portanto, eles já agem em bloco. Portanto, tem as economias que já são fortes, são economias do primeiro mundo, mas em caso de insuficiência de soluções, portanto, eles têm a Comunidade Europeia. Portanto, tem um Banco Central Europeu. Portanto, em África, nós não temos essa robustez. Primeiro, como economia, como país, e segundo, como bloco. Portanto, a Europa ontem esteve a discutir pacotes astronômicos. Portanto, o G20 está a inventar a possibilidade de um financiamento de 5 trilhões de euros. Portanto, isso é enorme para apoiar as empresas, para apoiar as famílias e até para apoiar os organismos internacionais, portanto, as Nações Unidas, para poder prestar assistência ao mundo. Então, esta relação tem que ser bem mantida para países do terceiro mundo, portanto, para a África no geral, portanto, que é preciso criar robustez para as suas economias e uma robustez de bloco, tanto como continente como região. A quarta relação é o valor da força de trabalho. Então, a preocupação que o mundo está a ter hoje, em termos econômicos, é com o capital humano. Então, é por essa razão que está-se a impor princípios de quarentena, portanto, é para salvaguardar o capital humano. É por essa razão que as fábricas até estão a aceitar alguma perda de receitas para preservar o capital humano. Portanto, isto vem provar que, apesar do mundo estar a avançar para a mecanização, o capital humano ainda é muito importante. É preciso
portanto, que o mundo, que os países, portanto, que o Moçambique, portanto, defina estratégias para preservar e garantir esse capital humano. Hoje, nós crescemos a ouvir a palavra guerra e associar ao exército. Hoje, quem está em guerra são os médicos, estão na linha de frente. Na Itália, na China, médicos estão a morrer. Portanto, é um exército que neste momento está na linha de frente de combate. Portanto, esta é uma preocupação de preservação do capital humano, portanto, nós como massa laboral, mas também daqueles que têm que garantir essa nossa segurança, portanto, que são os médicos, que neste momento estão em perigo portanto, iminente. Portanto, imagina só se a classe médica desaparece. Portanto, não precisa ser pandemias de dimensão de coronavírus, mas até uma malária, uma dor de cabeça, portanto, pode dizimar neste momento. Portanto, neste momento, também aproveitar a oportunidade para tirar chapéu para essa classe médica e espero que a classe médica nossa moçambicana esteja a preparar para este combate, porque vai ser um combate severo. Bem, haja classe médica, não só a nível nacional, bem como internacional. Moçambique está neste momento a apresentar casos de coronavírus e foram também anunciadas recentemente pelo nosso Presidente da República algumas medidas preventivas face a este novo fenómeno. Olhando para aquilo que é a nossa economia, de que forma esta doença poderá afetar a nossa economia, que já não é tão robusta, e também a questão financeira de Moçambique? Bom, qualquer situação calamitosa vira um desastre para aquilo que são finanças públicas de países da dimensão de Moçambique. Portanto, os países europeus, eles têm almofadas financeiras. Portanto, e pode constituir uma almofada ou um pacote financeiro sem afetar o seu orçamento do exercício do ano. Isso não acontece para economias como a nossa. Portanto, qualquer calamidade, quer um desastre natural, portanto, como foi o caso do Idai, portanto, são situações que não estão previstas no orçamento. Então, o país tem que fazer uma ginástica financeira para poder acomodar aquilo, porque são situações que não podem ser deixadas, não podem ser posticipados, têm que ser resolvidos de forma imediata. Então, esta robustez financeira é o que salvou algumas economias. Na altura, vimos o caso da Grécia, da crise financeira de 2008, que foi muito falado, porque não tinha uma robustez interna para poder fazer face à crise. Recorreu à União Europeia, portanto, que salvou a Europa. Portanto, Portugal, vários outros países que não têm uma robustez foram salvos por portanto, para a comunidade dos fundos europeus. Para o caso de Moçambique, portanto, a situação não posso dizer que é alarmante, porque Moçambique já tem uma estrutura de governação que já saiu de muitas situações de crise, portanto, com recursos, com esforços internos, mesmo com esforço de parceiros. Mas veja que a diferença da Europa é que eles estão a combater, neste momento, um único inimigo, que é a questão do Covid. Portanto, mesmo a China, o Wuhan é uma província extremamente desenvolvida. Estão a combater um único inimigo. Para economias como a nossa, nós temos vários inimigos em simultâneo. Portanto, neste momento, em Moçambique, a malária continua a matar muito, mas muito mesmo. Temos a questão de tuberculose, continua a matar muito. Temos a questão de insegurança alimentar, temos a questão de saúde materno-infantil. Portanto, é muita linha de frente de combate para essa classe médica, para o próprio governo e para um limitado orçamento do Estado. Portanto, o que é que vai suceder aqui? Portanto, a nossa estrutura de receita não é elástica, ou seja, o Estado não pode vir ao público dizer que vai tirar mais X% de rendimento de cada um. Portanto, não funciona assim e nem deve funcionar assim. Outros países têm onde ir buscar esses recursos, têm reservas, têm estruturas regionais de suporte. Para o caso de Moçambique, isso vai significar o quê? Refazer o orçamento. E refazer o orçamento, o que significa para países como o nosso? Significa sacrifício. Portanto, há um setor, há uma área que vai ser relegada. E, normalmente, o que é mau é que essas áreas relegadas costumam ser, por exemplo, áreas de infraestrutura. Então, se é uma estrada para construir, vai deixar de ser prioritário, porque prioridade é salvar vidas humanas. Prioridade é reassentar a população. Prioridade é garantir segurança.
prioridade é alimentar essas pessoas que já não estão a produzir comida. Portanto, isto significa sacrifício. Portanto, e nós, em Moçambique, como sabe, precisamos de investimento massivo em todas as áreas, desde a agricultura até turismo, recursos minerais. Portanto, é uma vastidão de recursos que nós precisamos. Em uma situação dessas, portanto, vai obrigar necessariamente o Estado a refazer suas prioridades. O orçamento do Estado foi discutido recentemente, o plano quinquenal do governo foi discutido recentemente, e esses instrumentos foram elaborados num cenário de conjuntura diferente do Covid. Portanto, estas preocupações não estão plasmadas nesses documentos. Então, é necessário refazer isso. E refazer isso significa redefinir prioridades. E redefinir prioridades numa situação de recursos financeiros limitados significa sacrifício. Portanto, infelizmente, não há uma área em Moçambique que pode, de ânimo leve, indicar que não pode ser prioritário, porque tudo, neste momento, é prioritário e precisa de investimentos massivos. Okay. Bastante interessante. Que lições é que se pode tirar, pode tirar a nossa economia e a nossa bolsa de valores, olhando para estas mudanças que estão a ser propiciadas pela ação de Covid-19? Bom, o mercado de capitais, em termos econômicos, é o primeiro a reagir a qualquer sinal de crise ou de boa medida de política. Porque é um mercado em que se age por intuito, portanto é um mercado especulativo. Então qualquer informação, boa ou má, em princípio reflete-se nos mercados. Mas estou a falar de mercados de capitais extremamente desenvolvidos. Portanto, mercados como os dos Estados Unidos têm mais de 200 anos de existência. O nosso mercado ainda é infante, temos 20 anos, e os mercados de capitais ou as bolsas de valores acompanham o desenvolvimento das suas economias. A nossa bolsa de valores está no estágio de desenvolvimento que o país tem. Portanto, essas incidência de efeitos calamitosos pela bolsa sente-se, mas de forma ainda muito gradual, portanto, não é de imediato. Vou dar um exemplo. Quando foi anunciado, ou quando começaram a se dar os casos de expansão massiva do Covid-19, os mercados de capitais reagiram de imediato. Estou a falar das grandes praças. Portanto, umas até administrativamente fecharam. Porque o que acontece? Se nós temos uma má notícia que afeta investimento, os investidores não vão pôr dinheiro. Porque em economia, uma das variáveis mais significativas e importantes é a certeza. Portanto, os investidores só põem dinheiro quando têm certeza de retorno. E desde janeiro, e agora em março isso vem se agravar, o mundo não tem certeza ainda do que vai ser. Portanto, a decisão dos Estados Unidos de injetar para a economia, uma injeção de liquidez na economia americana, portanto, automaticamente significa uma injeção para o mundo, porque o efeito de política nos Estados Unidos, portanto, isso transcende para todos os outros continentes. E o anúncio de Donald Trump em submeter o pacote de 3 trilhões de dólares, portanto, isso veio trazer alguma segurança. E os mercados reagiram, voltaram a ter tendências de alta. Enquanto não se tomava decisão, os mercados estavam a cair. Mas uma tomada de decisão de conforto, isso faz com que a economia ande. Neste momento, a questão de incerteza, por exemplo, vou dar um exemplo de Moçambique. Hoje as pessoas não sabem se vão trabalhar, não sabem onde está infectado, quem está infectado e como se pode transmitir. Por essa razão que o governo está massivamente a difundir isso. Portanto, como prevenir, como é que isso se transmite. Enquanto as pessoas não terem consciência de como portanto, esta pandemia pode ser controlada, ou pode ser, as pessoas não vão atuar. Ou seja, os agentes econômicos para atuar precisam de ter portanto, certeza. Enquanto não houver certeza, não há investimento, as pessoas não vão portanto, poupar, as pessoas não vão produzir, as pessoas não vão a serviço. Então, todo esse efeito tem implicação no mercado de capitais. A segurança do mercado de capitais, portanto, é por intuito. Portanto, mesmo em situação de calamidade, há quem pode investir. Ou seja,
no mercado de capitais ou nas bolsas de valores vende-se títulos. Há quem, portanto, um preço alto, um preço baixo para o mercado é bom, para o mercado de títulos. Se o preço está baixo, significa que quem não tinha hipótese de comprar aquele título pode comprar agora, porque tudo é especulativo. Por exemplo, a crise não vai ser permanente, mas há quem quer se desfazer do seu investimento hoje, por efeito da crise, porque quer alocar recursos para outros fins. Mas há quem percebe que esta é a oportunidade boa para eu comprar. Portanto, há um efeito calamitoso, portanto, uma crise que é o Covid, faz com que os preços de alguns títulos caiam, mas há investidores que aproveitam-se naquele momento e compram. Portanto, a bolsa, que é o mercado secundário, sempre haverá atividade. Portanto, quer os preços subam, quer os preços baixos. Agora, o mercado primário, que é o financiamento no mercado de capitais mais fora de bolsa, este sim pode ser afetado. O que é que está a acontecer agora? Portanto, os bancos comerciais, os bancos centrais estão a tomar medida, portanto, para amenizar o custo de financiamento, portanto, para tornar o financiamento mais acessível para as famílias e para as empresas. Então, isso significa que o mercado de capitais, porque o mercado de capitais é alternativa ao mercado tradicional. Se o mercado tradicional fica mais acessível, então significa que as empresas podem facilmente recorrer ao financiamento tradicional, que é através da banca ou esses fundos que os Estados a nível do mundo estão a criar. E quando o crédito está caro na banca, o mercado primário é o mais acessível. Então, neste momento, não se pode dizer que diretamente o mercado da bolsa, que é o mercado secundário de transação de títulos, vai ser afetado de forma direta, não. Porque preços altos e bons têm vantagem em termos de transação. O mercado primário, esse sim pode ser afetado porque as pessoas, portanto, como por exemplo o caso de Moçambique, com a medida que o Banco Central tomou de baixar as taxas, isso significa acessibilidade de crédito no mercado portanto, para financiamento. E as empresas, ao invés de financiar-se no mercado de capital, podem optar por financiar-se diretamente através da banca porque está mais barato. Existe alguma coisa boa que se pode fazer de forma eficaz para garantir a mitigação destes impactos, ou estamos perante um cenário em que deixamos tudo nas mãos de Deus? Não, o mundo hoje já tem larga experiência em lidar com situações calamitosas como essa. Portanto, desde a crise de 1929 nos Estados Unidos, portanto, foi uma crise de dimensão gigantesca, o mundo saiu disso. A crise de 2008 também foi de proporções terríveis, portanto a África, por exemplo, Moçambique sofreu com isso, porque os financiamentos, o apoio direto ao orçamento do Estado, portanto, foi cortado. Hoje nós estamos numa situação que é nova, portanto, é uma situação de crise sanitária que tem impacto no mercado financeiro, na economia. As outras crises eram de gênese puramente econômica. Não é o caso desta crise. Esta crise sanitária, na qual os impactos que isso terá ainda é desconhecido. Há um economista que disse ontem que, apesar dessa manifestação massiva de criar fundos, de financiar, de apoio, ser aparentemente gigantesca, ainda não se sabe se é suficiente ou não, porque a quantificação da necessidade ou do impacto do Covid ainda não se sabe. Por exemplo, por causa veja para uma economia como a dos Estados Unidos, em que impôs quarentena, o Estado tem uma almofada de pagar salários das pessoas estando em casa, quer funcionários públicos, quer funcionários do setor privado. Em Portugal, adotou-se medida de, portanto, moratórias de pagamento de 6 meses, ou seja, os bancos vão deixar de receber capitais para aqueles empréstimos que iam vencer dentro de 6 meses, não vão ser cobrados, não vão só estar a pagar juros. Portanto, isto é uma cadeia de impacto que ainda não é mensurável, portanto, porque não se sabe até quando o Estado vai ter que pagar o salário dessas pessoas. Não se sabe até quando, portanto, a medida do Banco Central de amenizar as taxas vai continuar. Portanto, ainda é muito cedo para quantificar isso. Então, dizer que é para deixar, tipo, na graça de Deus ou coisa, portanto, pela experiência que o mundo tem,
isso não é o praticável. Ou seja, há duas correntes econômicas que muito têm sido estudadas, que é a escola clássica de Adam Smith, que o princípio é o seguinte, é deixar, é de mão visível, portanto, deixar acontecer, que por si a economia vai se resolver. E tem a corrente keynesiana que diz que não, é extremamente importante a intervenção do Estado. Em todas as crises que o mundo já viveu, mostrou-se oportuna a intervenção do Estado. A crise de 29, a crise de 2008, mesmo esta crise, com a intervenção dos Estados, só assim pode-se vencer esta crise. Portanto, dizer que a mão invisível vai resolver isso por forças de procura e oferta, que tudo vai voltar ao normal, portanto, é falso. Portanto, os Estados, cada vez mais, está-se a provar que os Estados cada vez mais fortes, cada vez mais robustos, portanto, são importantes. Não basta ter o setor privado forte, como sempre se ensinou em economia, portanto, o setor privado é mais coisa. É importante ter, portanto, uma almofada de um Estado com instituições sólidas e fortes, para que, em situação de crise dessa estrutura produtiva que é o setor privado, esse Estado possa dar alguma almofada e garantir o funcionamento da economia. Porque, no final, a responsabilidade de fazer a máquina funcionar, os países existir e coabitar, o relacionamento entre outros países, é o próprio Estado. Portanto, neste momento, os Estados desempenham um papel fundamental. Portanto, deixar na mão de Deus, como vi uma entrevista há dias um pouco triste, que alguém dizia que coronavírus, isso não existe, não está nos a afetar. Há quem que diz, na lógica da pessoa tem a razão dela, que se eu não sair, ou se eu fizer isso, não vou comer. Mas nós estamos numa situação de vida ou morte. E o mais certo, se não houver prevenção, é morte. Portanto, na Itália, quando se percebe que um Estado desenvolvido como a Itália diz que hoje a situação normalizou porque morreram menos pessoas, morreram 400. 400 pessoas é muito. Mas veja que está a trazer alívio. Significa que a probabilidade de morte é muito maior do que 400 diariamente. Então, nós em Moçambique, se não fizermos nada, portanto, essas coisas mínimas, mas que são gigantescas em termos de impacto, que é a higienização das mãos, evitar contactos, aquela separação de 1 metro. Então, são coisas pequenas, baratas de fazer, mas que vão salvar vidas. Portanto, a África do Sul, por exemplo, anunciou um caso, na mesma semana anunciou que já eram 16, na semana seguinte anunciou que já eram 100 e tal, hoje já está perto de 1000, em menos de um mês. Então imagina se nós, como moçambicanos, não nos pôr a pau. Ora, o risco disto é que é a nossa estrutura socioeconômica. Nós temos uma estrutura de trabalho em massa. Portanto, na Europa tem as indústrias mecanizadas. Portanto, pode ter um vão muito grande com 2, 3 pessoas, o resto é máquina a operar. Mas para o nosso caso não. Nossa agricultura é de intenção massiva de mão de obra. Nossa indústria, portanto, massiva e de proximidade. Veja a indústria de castanha de caju, de chá. Aquilo é uma humana e é próxima. E a produtividade nossa é garantida pelo número de trabalhadores. Um trabalhador a menos, a produtividade vai abaixo. A produtividade vai abaixo, é menos rendimento. Portanto, isso cria um ciclo vicioso. No sistema de transporte, também é de proximidade massiva. Não tem como... Hoje eu estava a ver o noticiário esta manhã, que os transportes públicos estão a impor limitação de passageiros pelos transportes públicos. Estranhamente, é o próprio cidadão que diz que eu quero chegar a tempo ao serviço. Não interessa, eu quero ir mesmo nessa situação. E o transportador, como precisa de dinheiro, diz, também não interessa, vem. Então, tem que haver um trabalho massivo de conscientização. Esperar que Deus venha salvar numa situação como esta é difícil, porque os outros países já estão-se a prevenir, porque já têm noção do que está por vir, já têm noção de como isso vai atingir as economias, têm noção como isso vai custar aos seus orçamentos. Nós, em Moçambique, temos que portanto, a vantagem, como disse do início, o continente africano é um dos últimos. Então, temos essa vantagem de perceber o que é que os outros fizeram, como é que estão a combater, e não fazer o que a Itália fez, porque está num caso que já superou
a própria China, porque a China, na altura, quando começou, era gigantesca, mas hoje a Itália está terrível. A França também está terrível. Agora a África do Sul também está terrível. Então, Moçambique tem essa chance de não fazer o que os outros fizeram mal e fazer o que os outros países que têm menos casos fizeram para controlar essa doença. Obrigada, Amorim Império, por partilhar conosco o seu entendimento, aquilo que são as suas perspectivas em relação ao impacto de Covid-19 para a Bolsa de Valores de Moçambique. Obrigada pela sua presença. Até uma próxima ocasião. Obrigado. A palavra de ordem é prevenção. Mantenha-se em casa sempre que possível, mantenha a distância de 1 metro das pessoas e se tiver tosse ou estiver a aspirar, cubra sempre a boca com um pano ou um lenço descartável ou então passe a parte do cotovelo pela sua boca para evitar a disseminação de bactérias e também casos de contaminação por coronavírus.